Olá, meus queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, Escola Paulo Freire. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, para a gente poder estudar hoje o assunto número 2 do primeiro bimestre, que tem uma aula por tema, a degradação dos ambientes fluviais costeiros. Tá? Esse assunto ele está dentro do eixo temático das tópicos especiais em educação ambiental e biogeografia. Tá? Vamos trabalhar os conceitos de espaço, paisagem e lugar. Muito bem, a introdução eu começo fazendo essa pergunta. O que é degradação ambiental? Né? Degradação ambiental, pessoal, olha só, essa figura aqui já dá uma pista mais ou menos do que é. Né? Pode ser entendida como um desequilíbrio provocado por um trauma ecológico resultante da ação antrópica, ou seja, do homem, sobre o meio ambiente. No entanto, a degradação dos ambientes fluviais costeiros, que é o tema da aula de hoje, o foco, né, ambientes fluviais costeiros, se refere à deteriorização de áreas da foz dos rios, ou seja, das áreas do encontro do rio com o mar, podendo ser resultante também de causas naturais, como tsunamis, certo? Então hoje a gente vai focar na degradação ambiental de ambientes fluviais costeiros. Vamos, nesse instante, conversar sobre cada um deles, tá bom? Muito bem, historicamente a espécie humana procurou a porção de terra costeira para se estabelecer. 60% da população, em média, ele vive nas zonas costeiras ou litorâneas, ou seja, a maioria das pessoas que vivem, né, no mundo, no planeta Terra, escolheu viver próximo ao litoral, principalmente pela facilidade ao acesso à água e alimentos, certo? Temos aqui exemplos de cidades brasileiras importantes, como o Rio de Janeiro, que são litorâneas, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, uma no sudeste e outra no sul do Brasil, para exemplificar. Tá? Vamos para as principais causas. Tá? O que gera esse tipo de degradação? Expansão urbana desordenada, atividades industriais, atividades portuárias, atividades agrícolas, derramamento de petróleo, atividades turísticas e aquecimento global. São as principais, tá bom? Existem outras, mas essas são as principais causas. Vamos então entender um pouquinho sobre os ecossistemas costeiros. Temos a restinga, que é aquela vegetação próxima à praia. Tá? Temos o manguezal, que é uma vegetação que fica próxima a quando os rios encontram com os mares, né, com o oceano, é uma mistura de água doce e salgada. Nessa região que também é conhecida como zona estuarina, a gente tem em alguns lugares do mundo a presença desse tipo de ecossistema que é o manguezal. É um ecossistema muito importante por ser o lugar de reprodução de muitas espécies animais. Tá? A praia, que é um local muito frequentado pelos seres humanos, né? Essa ilustração aqui mostra bem isso, né? A praia de Morro de São Paulo já bastante ocupada por seres humanos, praticando até esportes aqui, a tirolesa, e a presença aqui bastante do turismo também. Muito bem, vamos caracterizar um pouco os ambientes fluviais costeiros, tá bom? Manguezais são ecossistemas costeiros caracterizados por árvores adaptadas à água do mar com grandes raízes aéreas, como vocês podem ver aqui. Ó. Essas raízes elas vão desde a parte que está submersa até a parte que está imersa, tá bom? É nessa área aqui que a gente tem a reprodução, por exemplo, de espécies como caranguejos, né? Muitos caranguejos vêm para a época dos manguezais, na época da desova, né? E aí eles se reproduzem aqui, por isso que são tão importantes para o ecossistema, né, litorâneo, os manguezais. Tá? Estuário é a parte de um rio que se encontra com o mar. Então aqui uma imagem aérea ilustrando bem, o rio vindo aqui e deságua aqui no oceano. Tá? Isso também é conhecido como zona estuarina. Olha a presença de manguezais aqui, tá vendo? Mangues estão muito presentes nessa área de estuarino. Costão rochoso, ambiente costeiro formado por rochas, situado na transição entre os meios terrestre e marinho. Então a ilustração aqui é a área de... tem praias que tem a presença de rochas, certo? Degradação pela expansão urbana. Então vamos começar falando de expansão urbana. Expansão urbana, pessoal, é sem planejamento urbano, tá bom? O que é associado em termos de degradação à expansão urbana? A especulação imobiliária, o desmatamento, redução da mata ciliar, danos aos manguezais, redução do habitat natural das espécies naturais, poluição das águas por esgoto, doenças veiculadas pela água, aterros de áreas litorâneas. Então, pessoal, cada um desses elementos aqui faz parte da característica de qualquer cidade, né?
mas quando as cidades se encontram próximo do litoral, é importante se ter uma atenção maior. Por quê? Como a gente falou, ambientes fluviais costeiros são lugares de reprodução de muitas espécies importantes, muitas espécies só existem ali, então se não houver um cuidado no manejo, né, na forma como as cidades crescem, pode diminuir a população dessas espécies, inclusive de peixes, né? Peixes que nós comemos, faz parte da alimentação dos seres humanos. Então, se o ambiente onde o peixe vive, se reproduz, ele é destruído, obviamente, com o passar do tempo, nós também vamos sofrer com isso, né? Se a água que polui os peixes, que nós poluímos, polui os peixes, nós também acabamos nos contaminando com essa água. Então, tudo isso que a gente falou aqui, ó, desmatamento, redução da mata ciliar, né? Vou explicar até com mais detalhe o que é mata ciliar, tá? Tudo isso acaba afetando esse tipo de ecossistema, né? E afeta a nós também, tá? Então olha essa ilustração aqui, essa é um exemplo de uma cidade que está crescendo de uma forma desorganizada, tanto que essas casas estão crescendo aqui para cima desse rio, poluindo esse rio e gerando risco tanto para as espécies que moram aqui, quanto para os seres humanos que vivem aqui também. A ocupação desordenada é aquela proveniente de invasões irregulares ou de loteamentos clandestinos. Não observa os parâmetros mínimos de planejamento urbano. Então, como é que uma cidade deveria crescer com planejamento? Loteamentos, né? Primeiro, antes da construção das casas, né? Ser construída a avenida, a rua, né? A calçada, colocando ali a eletricidade, né? Os postes, a fiação, o esgotamento, né? A parte de saneamento básico. Só que muitas vezes as pessoas elas invadem, né? De forma irregular territórios que não deveriam ser ocupados, e isso acaba gerando loteamentos clandestinos, né? E casas e moradias, né? Extremamente vulneráveis, né? Causando toda uma série de problemas e riscos à vida humana e também ao meio ambiente. Bem, explicando aqui mata ciliar, tá, gente? Essa foto aqui do lado ilustra bem. É uma cobertura vegetal nativa que fica às margens de rios. Então, olha só, aqui do lado do rio, na margem esquerda e na margem direita, existe vegetação, tá? O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios como são os cílios para os nossos olhos. Então, os cílios, esses pelinhos que ficam aqui nas nossas pálpebras, protegem nossos olhos da poeira. E a mata ciliar protege os rios e lagos, né, de excesso de sedimento. Quando a chuva cai, ela lava o solo e leva sedimento para o interior do rio. Se não tem cobertura vegetal aqui próximo, na margem esquerda e na margem direita, esse rio ele corre o risco de sofrer assoreamento. O que é assoreamento? É quando entra muita areia, muito sedimento dentro do rio e acaba diminuindo a vazão de fluxo de água dele, fazendo com que alguns rios até sequem por causa disso, né? Então olha aqui, nessa ilustração, aqui do lado esquerdo ainda tem alguma mata ciliar presente, do lado direito praticamente não tem, né? Parece aparentemente uma tentativa de reflorestamento, mas bastante prejudicado já, tá? Outro tipo de degradação é da atividade industrial, pessoal. Atividade industrial que é muito importante para o ser humano, assim como a urbanização, mas que, dependendo da forma como é realizada, pode ser extremamente prejudicial para o meio ambiente, tá? Então, características, né, da atividade industrial: poluição de rios e mananciais, perda de habitats naturais das espécies, declínio da biodiversidade, risco à saúde pública, doenças vinculadas pela água, danos aos manguezais, destruição da mata, redução da quantidade de espécies aquáticas. Então, pessoal, em cidades que ocorre onde existem indústrias, principalmente cidades litorâneas, esses dejetos geralmente vai para o esgoto, né? E o esgoto vai cair nos rios e os rios vão levar para o mar. Então esse tipo de esgoto industrial ele é muito tóxico, né? Olha o que acontece. Efluentes industriais podem conter metais e compostos tóxicos e venenosos, substâncias corrosivas, ácidos, matéria orgânica em volumes excessivos, óleos, gorduras e graxas, tintas e corantes. Então imagine tudo isso aqui indo para um rio, o peixe se alimentando ingerindo esse tipo de materiais e a gente ingerindo o peixe ou qualquer outra espécie, né? Então isso vai fazer com que uma série de problemas aconteçam, como por exemplo, o habitat natural vai começar a ficar inóspito para essas espécies, né? Os peixes e animais vão ficar doentes e nós vamos ficar doentes também por tabela por nos alimentarmos, né? Então isso gera um risco à saúde pública, né? E danos a manguezais, destruição da mata também é um exemplo aqui de como a indústria acaba
não toda a indústria, mas a indústria que não se preocupa com o meio ambiente acaba gerando, né, uma série de problemas para todos. Tá? Degradação pela atividade portuária, tá? Atividade de portos. Então, os principais problemas estão associados a derramamento de óleo, declínio da biodiversidade, introdução de espécies exóticas através da água de lastro, né, dos navios, e poluição de rios e mananciais. Tá, gente? Então, para a gente pegar aqui um desses problemas, dois dos problemas, aliás, né, o derramamento de óleo e introdução de espécies exóticas, vamos lembrar, né? Em 2019, o Brasil sofreu com um dos maiores desastres ambientais que já tivemos no nosso litoral, que foi quando aquele vazamento de óleo se deu no litoral nordeste brasileiro e afetou desde o Maranhão até o sul da Bahia. Várias praias ficaram contaminadas, isso prejudicou muito a fauna, a flora aquática, afetou muito o turismo, né, e gerou uma série de problemas. Né? E a introdução de espécies exóticas também é um problema que ocorre devido à questão das navegações. Existem espécies, pessoal, que existem em alguns lugares do mundo e não existem em outros. Mas quando navios se deslocam entre os países, as águas que são absorvidas, né, em algum lugar, muitas vezes levam algum tipo de espécies que é de uma determinada região para outras. E muitas vezes isso acaba gerando desequilíbrio ecológico. Tá? Então olha o que eu botei aqui. Ó. As principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas incluem o desequilíbrio ecológico das áreas invadidas e prejuízos em atividades econômicas. Por exemplo, o mexilhão dourado. O mexilhão dourado não é uma espécie típica aqui do Brasil, mas ela foi introduzida através desse tipo de migração de embarcações e acabou afetando, para vocês terem uma ideia, a usina hidrelétrica de Itaipu. O mexilhão dourado, ele adentra nas tubulações e acaba gerando uma obstrução. Né? Então isso estava gerando problemas para a engenharia de uma usina hidrelétrica que gera energia para o país. Né? Então olha o problema econômico, né? Sem falar que tem espécies que são predatórias, né? Que não tem predador em determinado lugar, e ela se torna dominante e acaba com as espécies do lugar. Né? Degradação pela atividade agrícola. Tá? Atividade agrícola. Isso. Atividade agrícola, pessoal, ela vai também gerar alguns impactos, como poluição de rios e mananciais, contaminação, assoreamento, floração de algas nocivas, redução na quantidade e na qualidade do pescado, declínio da biodiversidade. Tá? Então, olha esse desenho aqui, ó, do avião jogando os insumos, né, agrícolas tóxicos, né, para poder matar as pestes, as pragas, né, que existem nas plantações. E esse tipo de prática acaba gerando contaminação do solo, que afeta a água que está no subsolo, assoreamento, né, a floração de algas nocivas e redução da quantidade e da qualidade do pescado. Então imagina, né, como esse tipo de ação pode afetar a nós seres humanos diretamente ou indiretamente. Tá? Degradação pelo derramamento de petróleo. Tá? Então olha aqui. É grave devido à grande área de contaminação, danos aos manguezais, declínio à biodiversidade, redução na quantidade e na qualidade do pescado e riscos à saúde pública, polui os rios e mananciais. Então, gente, retomando, em 2019, mais de 3 mil quilômetros do litoral do Brasil foram atingidos na maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo já ocorrido no país. A mancha de óleo se espalhou por praias e mangues da costa do Nordeste e chegou a áreas marinhas protegidas como o Parque Nacional de Abrolhos. Olha essa imagem aqui mostrando como a população local ela se esforçou muito para ajudar a tentar limpar a mancha de óleo que chegou no litoral brasileiro. Né? Mas imagina aí quantas espécies não morreram na área de manguezais, por exemplo, onde esse óleo todo chegou. Né? Então é um dos problemas, né? Uma das degradações ambientais causadas pelo derramamento de petróleo no espaço aquático, né, litorâneo. Degradação pelo turismo. Gente, fazer turismo é muito bom, passear é excelente. No entanto, o turismo, se não for feito com cuidado, a gente pode acabar deixando marcas de sujeira, de poluição,
muito graves e acabar comprometendo também esses ambientes naturais, tá? Então, quais são as principais degradações causadas pelo turismo? Especulação imobiliária, poluição por lixo, degradação das matas, redução de espécies animais e vegetais e redução na qualidade e quantidade de pescado, tá? Então, principalmente isso aqui, ó, pessoal, poluição por lixo. Quando você vai na praia, você geralmente leva uma coisa para beber e outra coisa para comer, né? Só que quando você termina, você tem a opção de jogar o seu lixo na praia ou jogar o seu lixo num saquinho que você vai ter cuidado de levar, né? Então, tenha sempre um lixo, uma sacolinha em mãos quando você for para algum lugar turístico e precisar, né, gerar lixo, para isso não gerar algum problema para você, nem para o ambiente onde você gosta de visitar, certo? Então olha aqui, ó, a ilustração de uma praia totalmente poluída por garrafas PETs plásticas, né? Diz aqui, ó, durante a alta temporada turística, verifica-se que o lixo marinho aumenta em até 40%. Então imagina o aumento de 40% da poluição de uma praia quando aumenta o turismo, né, quando é na época de verão. Ironicamente, o turismo que geralmente depende das belezas naturais da terra está dando enormes contribuições para a sua deterioração de maneira muito visível, né? Então vamos ser cuidadosos, fazer a nossa parte quando a gente for para a praia, para algum ambiente fluvial costeiro, tá certo? Para não gerar poluição, não deixarmos marcas de poluição. E para encerrar, pessoal, a aula de hoje, vamos retomar um pouco então do que a gente falou, tá? Degradação dos ambientes fluviais costeiros se refere à deteriorização de áreas da foz dos rios, ou seja, das áreas do encontro do rio com o mar. Atualmente, estima-se que 60% da população mundial resida nas faixas costeiras ou litorâneas. Dentre as principais causas estão a expansão urbana, né, as principais causas da degradação, tá? Expansão urbana desordenada, atividades industriais, portuárias, agrícolas e turísticas, todas elas quando são praticadas sem uma fiscalização, sem um bom ordenamento, tá? São atividades importantes para a sociedade, mas que precisam ter cuidado com a questão ambiental para que elas tenham um potencial de gerar um impacto muito grande. É importante pensar sobre essas questões e repensar nosso comportamento visando a preservação desses espaços naturais tão essenciais à vida, tá bom? Então fica aí a dica. Gente, recomendações então para leitura e para vocês assistirem em relação ao tema da aula de hoje, tá? O livro que eu recomendo hoje é o Almanaque Brasil Socioambiental, de 2008, e no YouTube, no canal Descomplica, tem esse vídeo aqui bem legal que vai falar sobre o vazamento do óleo no Nordeste, tá? Aqui é um hiperlink, é só vocês clicarem que vocês já acessam o vídeo diretamente. O documentário também está disponível no YouTube, no canal da Petrobras, No Mar, Bioma Marinho, tá bom? Vai ajudar bastante vocês. Muito bem, então a atividade de hoje consiste também na elaboração de uma redação, tá? Dentre essas três, vocês vão escolher uma redação dos 3 temas e vai elaborar o seu texto de 25 linhas, tá bom? Tema 1, a importância da preservação dos ambientes fluviais costeiros, ou o tema 2, as consequências do derramamento de petróleo na costa brasileira em 2019, ou o tema 3, turismo e poluição, uma questão a ser resolvida. Aqui estão as instruções, as referências da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!